Salmos, capítulo de número 1. Você que foi encontrando, irmãos, não lê ainda, tá? A palavra do Senhor. Espera para que todos nós venhamos acompanhar junto. Salmos, capítulo de número 1. O versículo eu vou falar já, em nome de Jesus. Você que encontrou os Salmos, não leia ainda, tá? Para que nós venhamos acompanhar junto. Pode ficar sentado mesmo, nós já oramos pela palavra já. Nós vamos só fazer a leitura da palavra e vamos entrar na pregação em nome do Senhor Jesus. Você que encontrou, diga glória a Deus. Se tiver alguém que não encontrou, diga misericórdia. Povo sábio diante da presença do Senhor, louvado seja Deus por isso. Salmos, capítulo de número 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3, em nome de Jesus. Vamos acompanhar a leitura das Escrituras Sagradas. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. 3. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer prosperará, e tudo quanto fizer prosperará. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Você quiser anotar aí, Salmos capítulo 1, anote para na tua casa você fazer um acompanhamento do que vai ser ministrado aqui essa noite, do que o Senhor vai falar ao nosso coração. Em casa, quando você pegar a sua Bíblia para ler, o Senhor continuará falando ao teu coração. Amém? Antes de nós entrarmos no versículo que eu acabei de ler, Salmos é uma adoração ao Senhor, é um louvor ao Senhor. É um dos maiores livros da Bíblia, né? Onde ali nós vemos homens louvando ao Senhor, falando da sua passagem, do seu conhecimento a Deus e dos seus altos e baixos, que nós temos altos e baixos na nossa vida. Ora servimos ao Senhor, outra hora, por algum motivo, não queremos mais servir a Deus. Aqui, alguns estudiosos vão dizer que esse salmo foi escrito por Davi. Outros vão dizer que foi escrito por Salomão. Mas pouco importa quem foi o escritor, se foi Davi ou se foi Salomão. O importante é que aqui está louvando ao Deus Todo-Poderoso, ao único digno de todo louvor e toda adoração. E aqui nós vemos que ele está dizendo, começa o versículo dizendo: bem-aventurados, felizes é o homem a qual não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, aqueles que ainda não conhecem a Deus, aqueles que ainda não são igual a nós que estamos aqui essa noite, que conhecemos ao Deus maravilhoso e sabemos o poder e a autoridade que o Senhor tem sobre cada um de nós e sobre tudo o que há na terra e debaixo da terra. Tudo está debaixo da graça e da misericórdia do Senhor e do poder do Senhor. Amém? Mas nós sabemos que muitas das vezes nós vamos precisar ouvir ímpios falar, comentar algo conosco. Mas aqui a Bíblia está nos alertando que nós não venhamos tomar tal conselhos, tomar tal caminhos a qual o ímpio vai nos dirigir, porque tem que ser ao contrário. Ao invés do ímpio conduzir a nós que conhecemos a Deus, nós que servimos a Deus, nós que devemos conduzir ao ímpio ao caminho aonde ele deve andar. Amém? Depois ele continua falando que não devemos nos conter nos caminhos dos pecadores. Pecadores, agora a história já muda. Quem são os pecadores?
aqueles que conhecem ao Senhor, aqueles que sabem o que deve fazer, mas não fazem, preferem andar em outros caminhos. Esses são conhecidos como os pecadores. Conhece, sabe o que tem que fazer, mas não faz. Talvez nós estamos assim no dia de hoje. Sabemos o que devemos fazer, sabemos da forma que devemos agir, mas mesmo assim preferimos fazer parte do pecado. Preferimos desagradar ao Senhor, e misericórdia do Senhor sobre a minha vida e sobre a tua vida, se nós estivermos assim, dessa forma. Sabemos o que deve ser feito, sabemos a forma que devemos agir, mas escolhemos agir de forma contrária. Aí nós somos chamados como pecadores. Aqui eu estou fazendo uma menção de nós todos, para que não venhamos falar: olha, esse é mais santo, esse quer ser mais santo do que o próprio Espírito Santo. E o Senhor diz: não há um justo sequer. Todos pecaram, todos erraram, e não existe um que pode dizer que eu não cometi pecado, eu não fiz algo. Então por isso estamos falando de nós todos. E Deus tenha misericórdia se algum de nós que estamos aqui, ou que está ouvindo essa pregação, estamos agindo dessa forma. Que Deus haja com a tua graça e a tua misericórdia sobre a nossa vida. Amém? Porque nós sabemos que nós vamos pecar, sabemos que nós vamos errar, nem sempre estaremos no caminho reto, nem sempre estaremos fazendo conforme a vontade do Senhor. Mas quando nós pecarmos e quando nós errarmos, é necessário que nós venhamos confessar ao Senhor: Senhor, pequei contra ti, Senhor, fiz aquilo que desagradou ao Senhor, me perdoa, Senhor, me dê força, haja com graça e misericórdia sobre a minha vida, e não permita que eu venha pecar mais, errar mais, e nem cometer algo que desagrade ao Senhor. E depois ele vai dizer, o salmista: aqueles que sentam à mesa junto com os escarnecedores. Algumas Bíblias vão estar dizendo que é os zombadores. Existem muitas pessoas no dia de hoje que zombam da nossa fé, do Deus que nós servimos, das Escrituras Sagradas. Muitas pessoas brincam que nós estamos fazendo coisas erradas, que nós somos o super crente, que nós achamos que somos diferentes, mas nós estamos fazendo não mais a nossa vontade, mas sim a vontade do Senhor. E Deus que fez isso na minha vida e na tua, como através do louvores Ele estava falando ao nosso coração: lembra quem tu eras antes, sem me conhecer, sem me servir, e olha quem tu és hoje, me servindo e na minha presença, na minha casa. E louvado seja o Senhor por isso. Amém? Aqui o salmista está comentando isso. Nesse tempo existia muitos negociadores, e para negociarem eles se encontravam em ruas, em praças ou em algum lugar para negociar. Mas ali muitos para negociar, para fazer algo que deveria ser feito, eles esqueciam o Deus que serviam, e a todo custo queriam negociar. Se precisasse mentir, mentia. Se precisasse fazer algo a mais, fazeria. E por isso que o salmista está dizendo: aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração, aquilo que o Senhor tem prometido a cada um de vós, isso nenhum homem, nenhuma mulher, nem potestade, nem principado, nada pode abalar aquilo que o Senhor falou e aquilo que o Senhor disse ao meu e ao teu coração. Mas muitas das vezes nós sabemos que nós se deixamos levar por algumas coisas que desagradam ao Senhor, e o salmista aqui está nos alertando: não faça tais coisas, não participas de tais coisas. Confia no Deus que te escolheu, no Deus que te chamou, no Deus que faz parte da tua vida, e a partir de agora você não anda mais sozinho, você não anda mais na escuridão, nas trevas, mas sim você anda em luz, que a luz é o próprio Senhor Jesus sobre a nossa vida. E aí, no versículo de número 2, ele vai dizer:
antes tem o seu prazer em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Esses são os bem-aventurados. Agora nós vamos começar a analisar a nossa vida com o Senhor, né? Alguns vão entender que o salmista está dizendo aqui que nós precisamos ficar 24 horas meditando nas Escrituras Sagradas. Mas não é isso que o salmista está querendo falar para nós. As nossas vindas até a casa do Senhor, cada dia que nós viemos à casa do Senhor, nós aprendemos mais das Escrituras Sagradas. Nós começamos a guardar mais no nosso coração a palavra do Senhor. E aí nós sabemos que algumas coisas nós não podemos fazer parte, porque nós sabemos que isso desagrada ao Senhor. Isso que o salmista está dizendo ao meu e ao teu coração: tu sabes o que deve fazer, tu sabes o caminho que deve andar, tu sabes o que é certo e o que é errado. Você já aprendeu a discernir o que está certo e o que está errado. Então não caminhe para o caminho errado, continue no caminho certo, siga pelo caminho certo. Amém? E é luta para nós caminharmos pelo caminho certo. Por isso que o Senhor diz: somente aquele que perseverar até o fim verá a glória do Senhor, será salvo. Alguns de nós achamos que por servir ao Senhor por algum tempo já está bom, né? Já alcançamos a nossa salvação, já chegamos a tal alvo. Mas não, é necessário que nós venhamos perseverar, para que nós não venhamos esfriar, como muitos têm feito no dia de hoje. E isso está sendo normal. Pessoas servem ao Senhor 1 mês, 2 meses, 3 meses, está firme na presença do Senhor, e passa 4, 5, 6 longe, porque a graça e a misericórdia do Senhor vai permitir que eles voltem ali e está tudo bem. Mas aqueles que verdadeiramente entenderam o que é o amor do Senhor sobre a nossa vida, esse não tem mais vontade para sair, esse não tem vontade para ir em outro lugar, esse não tem vontade de ouvir outras coisas, porque entendeu verdadeiramente o que é servir a Deus. E você que está aqui essa noite, eu glorifico a Deus por você estar aqui, por você fazer parte dessa família em Cristo Jesus e entender que nada lá fora pode agradar a mais do que servir a Deus. Aí nós vamos entender o que é a nossa caminhada com o Senhor. O desânimo, ele não vem da noite para o dia. A vontade de conhecer outros lugares, ela não vem da noite para o dia. Nós vamos ali, dia após dia, começando a sentir vontades de outras coisas, sentindo prazeres em outras coisas, mas não confessamos com o Senhor da forma que deveríamos confessar. Por isso hoje muitos desviados, muitos caídos, muitas pessoas pensando em parar. E aí nós deveríamos lembrar o que Pedro diz ao Senhor Jesus, né? Quando o Senhor Jesus diz: está dura essa palavra? Vocês estão achando que está dura? Alguns já saíram, alguns já deixaram de me seguir. Vós também queres? Pode ir. E aí Pedro vai dizer: mas Senhor, para onde iremos? O que faremos sem o Senhor? Que lugar é melhor para ir? E nós devemos estar como Pedro aqui essa noite, não só essa noite, mas todos os dias da nossa vida, dizendo: Senhor, o que fazer? Para onde ir? Se somente o Senhor tem a palavra de vida eterna. E glória a Deus por isso. E aí agora o versículo de número 3 vai dizer, pega a sua Bíblia para nós acompanhar a leitura. Salmos 1, versículo de número 3. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Diga glória a Deus. O Senhor está dizendo que nós que confiamos nele, nós viemos ser igual árvores que têm raízes, estão ali plantadas junto à água,
e ali está sendo alimentado, e se vier o vento, as raízes vão nos controlar e não permitir que nós venhamos nem desviar nem para a esquerda e nem mesmo para a direita. E ele diz mais: dará os seus frutos no seu tempo certo. Qual é o tempo certo? Aí nós vamos lembrar de Salomão. Salomão, ele diz que há tempo para falar e há tempo para se calar, há tempo para viver e também há tempo para morrer. Então, quando nós viemos lembrar da sabedoria de Salomão que veio do Senhor, nós viemos entender que tudo tem o seu tempo certo. E esse tempo certo quem vai nos mostrar é o Senhor, através de Jesus Cristo e o Espírito Santo dele. Amém? Não se precipite, irmãos, com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de se vestir. Os passarinhos não trabalham, e mesmo assim o Senhor alimenta cada um deles. Ninguém vai ver um passarinho bater na porta da casa de ninguém pedindo um alimento, pedir algo. Por quê? Quem cuida dos passarinhos é o próprio Senhor. E ali tem as árvores que dão os seus frutos no seu tempo certo, para que o passarinho venha se alimentar. Se Deus tem se preocupado assim com os passarinhos, imagine com cada um de nós, que deu o seu Filho amado para passar por tudo aquilo que nós deveríamos passar, mas não conseguiríamos passar. Sabia que era para nós estarmos no lugar de Jesus, mas nós não seríamos dignos de aguentar, nós não seríamos dignos de passar pelo que o Senhor passou. Aí Deus, através do teu grande amor, Ele vai nos mostrar a tua graça e a tua misericórdia pela vida de cada um de nós. E mesmo assim, nós vemos pessoas que ainda querem ouvir outras palavras, sentir outros amores, caminhar para outros lugares. Como é bom andar na luz, na claridade, diante da presença do Senhor, nos conduzindo ao caminho bom e à forma que nós devemos andar. Que Deus maravilhoso é esse que nós servimos. E aí ele vai falar algo aqui no final, que diz que onde nós tocarmos a nossa mão, irá prosperar. Quando nós vemos a palavra prosperar, prosperidade, qual a primeira coisa que vem na nossa mente? Dinheiro, né? Com certeza, prosperidade. E a primeira prosperidade que vem na nossa mente é dinheiro. Mas aqui o salmista, ele começa o versículo de número 1, dizendo a verdadeira prosperidade. Os bem-aventurados são aqueles que confiam no Senhor de todo o seu coração. Poucos de nós entendemos isso, mas servir a Deus é uma prosperidade a qual o Senhor dá a cada um de nós. Amém? Mas é pouco pregado isso, né? Porque poucos querem ouvir. Porque para nós servirmos a Deus, nós sabemos que existem algumas coisas que é necessário que nós venhamos deixar de lado. E isso começa a nos machucar quando falamos sobre isso. Para nós servirmos a Deus, é necessário que venha a ter uma mudança na nossa vida. Para que nós venhamos servir a Deus, é necessário que nós venhamos ter uma mudança nas nossas atitudes. Para que nós venhamos servir a Deus, é necessário que as velhas obras não venham mais fazer parte da nossa vida no dia de hoje. Resumindo, é necessário que venha a ter uma transformação. E muitas das vezes, essa transformação que é feita na nossa vida, nós queremos voltar atrás. Nós queremos fazer algumas coisas que o Senhor Jesus fez que nós deixássemos lá no dia do nosso batismo, no dia que nós morremos para o mundo e vivemos para o Senhor Jesus Cristo. Mas assim, mesmo com tanto amor, mesmo com tanta graça, mesmo com tanta misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, nós ainda queremos voltar a algumas práticas. E a prosperidade do Senhor, a qual o Senhor está nos dando aqui essa noite,
é de servir a Ele de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. E saiba cada um de nós que estamos aqui, que isso não é mérito nenhum de nós, é o Senhor que coloca no nosso coração essa prosperidade. Amém? Outra prosperidade que o Senhor nos dá é a saúde que nós temos. Tem saúde aí? Diga glória a Deus. Essa saúde quem nos dá é o Senhor. E essa também é uma prosperidade sobre a nossa vida, porque a saúde ela vem do Senhor. Veja quantas coisas nós fizemos para judiar a nossa saúde, para acabarmos com a nossa saúde. Na nossa juventude nós fazíamos coisas que, se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, a nossa saúde estaria comprometida no dia de hoje. Na minha juventude, eu gastei toda a minha energia para trabalhar, para ganhar dinheiro, para ser próspero. E ganhei. Mas graças a Deus o Senhor me alertou no meio dessa caminhada, porque eu estava sendo um escravo do trabalho e escravo do dinheiro ao mesmo tempo. E pela graça e a misericórdia do Senhor, nesse meio caminho, o Senhor me alcançou e me mostrou e me deu sabedoria. Porque senão, quando eu chegasse à minha velhice que está próximo, esse tempo todo que eu gastei, toda essa energia, toda essa saúde minha, talvez eu tivesse ganhado dinheiro ou não, mas o dinheiro que eu tivesse ganhado na minha velhice, eu ia ter que perder ele para tentar recuperar a saúde. E quantos estão assim no dia de hoje, irmãos, procurando prosperidade, procurando algo a todo custo, e não tem nem noção do preço que irá pagar no dia de amanhã? De que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua própria alma? De que adianta eu fazer plano para daqui 5, 10, 15 anos, se eu não sei nem se amanhã eu vou levantar? E hoje estamos assim, dessa forma, buscando muitas coisas que não vão nos colocar em nada o servir a Deus. Mas o Senhor essa noite está nos alertando aqui, que a verdadeira prosperidade primeiramente é servir a Ele de todo o nosso coração. Essa é a maior riqueza. Homens aqui procuram ouro com toda a sua força. Aí a palavra de Deus diz que na eternidade as ruas serão de ouro, nós vamos pisar nos ouro, a qual homens se matam por causa do ouro, a qual homens passam a sua vida ali trabalhando, lutando pelo ouro. E lá no céu, na eternidade, a qual estamos caminhando, cada dia que nós servimos ao Senhor, cada dia que adoramos a Deus, estamos mais próximos para esse dia. As ruas lá serão de ouro. O Senhor diz que lá não terá mais traição. Traição te machuca, a traição nos machuca. O Senhor diz que lá não existirá mais traição. A mentira hoje tem feito muitas contendas, muitas lutas. O Senhor diz que lá não haverá mais mentira. Nós temos tido dor de cabeça com os filhos, com netos, com parentes. O Senhor diz que lá essa dor de cabeça não existirá mais. Nós temos luta no casamento. É difícil você viver ali entre marido e esposa. Dia está tudo bem, dia está mal. O Senhor diz que lá ninguém tomará e nem será dado a casamento. Acabará todo esse sofrimento. As pessoas reclamam hoje do marido, marido reclama da esposa, esposa reclama do marido.
E deveríamos glorificar a Deus pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pelos entes queridos, por os amigos, por todos que estão à nossa volta, porque quem permitiu que venha estar do nosso lado é o Senhor, o Deus a qual nós servimos. E isso também é uma prosperidade, quando nós venhamos entender o que é servir ao Senhor diante dos seus caminhos e perante aquilo que Ele tem para a nossa vida. Quantas vezes eu parei para perguntar para o Senhor: Senhor, o que verdadeiramente o Senhor quer que eu faça? Qual é a forma que o Senhor quer que eu te sirva, Senhor? E quantos de nós fazemos isso? Hoje nós fazemos planos e mais planos, e depois de prepararmos esse plano, apresentamos ao Senhor: Senhor, está aqui meu plano. Se eu ganhar um pouquinho mais, minha vida vai ser melhor. Senhor, se eu tiver uma casa, vai ser melhor. Senhor, marido, se ele melhorar um pouquinho mais, vai ser melhor. Mas muitas das vezes quem precisa melhorar somos nós mesmos. Nós precisamos analisar as nossas atitudes, porque toda ação tem uma reação. Dá uma flor para alguém, ela nunca vai te dar um tapa. Ela vai te dar um abraço, um sorriso. Mas quando eu falo palavras que vai irritar aquela pessoa, ali eu vou correr o risco de tomar um tapa ou ser xingado. E o Senhor essa noite está nos mostrando. Sabe por que nós falamos tantas coisas feias? Sabe por que nós desagradamos tantas pessoas? Porque nós estamos nos enchendo de coisas erradas. A boca só fala aquilo que o coração está cheio. Veja você saindo de um culto, louvando a Deus, glorificando a Ele, ouvindo a voz dEle. Não vai sair um palavrão da sua boca, não vai sair uma coisa feia da sua boca, não vai sair uma contenda da sua boca, não vai sair uma maldição para o seu filho, para o seu irmão, para o seu parente, para o seu ente querido. Por quê? Porque você se encheu da paz, do amor e da palavra de Deus. Mas quando eu troco todas essas coisas, aí meu coração se enche de tristeza, de maldade, de coisas que não vai agradar. Aí eu não vou conseguir falar para outra pessoa palavras boas, palavras bonitas, palavras que agradam, palavra que edifica. E o principal, todos estão observando o nosso testemunho. Qual tem sido o nosso testemunho, irmãos, no nosso dia a dia? Já parou para analisar como que o vizinho nosso está nos observando? Aí eu vou se aproximar mais. Já parou para pensar como que os filhos nossos, netos, os mais próximos estão observando o nosso testemunho? E agora eu vou aproximar mais ainda. Você já parou para pensar como que Deus está olhando a forma que nós estamos servindo a Ele no dia de hoje? Talvez os vizinhos nós conseguimos enganar e dar um bom testemunho. Talvez os nossos entes queridos nós conseguimos enganar de alguma forma e dar um bom testemunho a eles. Mas Deus, ninguém consegue enganar. Ninguém consegue enganar o Senhor. Por mais que nós pensamos que estamos fazendo algo para agradar o Senhor, Ele olha o nosso coração. Ele vê que nós estamos falando uma coisa, mas o coração está sentindo outra totalmente diferente. Quer ver um exemplo? Quando uma pessoa machuca a nós, quando uma pessoa agride a nós com palavra, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? Por favor, não responda, por favor.
Isso mostra a forma que nós estamos. O Senhor Jesus diz: se alguém fizer que você venha andar 1 milha, 1 quilômetro, ande 2. Mas eu só quero atribuir isso para os meus entes queridos, para a minha família. Quando é um de fora, já não posso mais fazer isso. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Agora nós vamos entrar na prosperidade. A prosperidade que todos querem ouvir. Muitas pessoas me perguntam por que nós não pregamos sobre prosperidade. Se vocês pregassem sobre prosperidade lá, ia encher, aqueles bancos que estão vazios, ia... E eu falei para essa pessoa: nós somos o que mais pregamos sobre prosperidade. E ele falou: não, tem alguma coisa errada. Vai ler a Bíblia que você vai entender. Aqui nós ensinamos primeiro a amar ao Senhor acima de todas as coisas. Mas poucos querem ouvir isso. Poucos querem entender isso. Muitos buscam a verdadeira prosperidade. Mas é errado, pastor, eu ser próspero, eu ser rico. Não, não é errado. Sabe qual é o erro? É nós se tornarmos escravos do dinheiro, da luxúria, de coisas que vai nos prender e nos fazer ser escravos. E o Senhor aqui essa noite está nos mostrando as bem-aventuranças, os bem-aventurados, os felizes. E nem sempre o dinheiro vai trazer felicidade para nós. Você vê como é fácil quando uma pessoa é próspera, ela ser cheia de amigos. Ela tem amigos de todos os lados. Mas será que essa amizade, ela é verdadeira ou ali tem algum interesse por trás de tudo isso? Não responda. Reflita sobre você mesmo. Então quer dizer que eu não posso ser próspero, então não posso ser rico? Claro que pode. O Senhor Jesus nos alertou que era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino do céu. Muitos pregam isso sobre fora do contexto. Nós temos que analisar a época que estavam sendo vivida ali. As pessoas estavam sendo analisadas, a forma de servir a Deus, o temor que eles tinham por Deus, pelos seus bens. Por isso que o Senhor falou isso. As pessoas achavam que somente aqueles que eram prósperos estavam servindo a Deus verdadeiramente. E hoje nós vemos que não é assim, dessa forma. Por isso que o Senhor Jesus disse essa passagem. O Senhor não diz que os ricos não vão herdar o reino do céu. Os prósperos não vão herdar o reino do céu. Herdarão sim. Porém, não podem ser escravizados pelo dinheiro, por coisas. Buscar de todo o seu coração coisas que não vai te alimentar em nada. Bem-aventurados são aqueles, o homem e a mulher, que confiam no Senhor e meditam na sua palavra dia e noite e respeitam a sua lei. Então eu preciso, pastor, estar com a Bíblia 24 horas por dia comigo? Não. Você precisa ter a Bíblia gravada no teu coração. Para aí quando você for afrontado, você responder conforme as Escrituras. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. As Escrituras Sagradas têm tudo aquilo que nós precisamos. Nós sabemos que quando precisamos de algo, nós vamos atrás de um especialista para resolvermos tal coisa. Essa sabedoria tem que ser voltada para nós nos servir a Deus.
tudo que eu for fazer eu apresentar ao Senhor. Senhor, hoje eu estou com um problema, vou atrás disso, me direciona ao lugar que eu devo ir. Prepara tal profissional a qual vai fazer tal coisa. Me leve até uma pessoa justa, uma pessoa que serve ao Senhor. Justa, quando eu falo, irmão, não é pelas nossas obras, tá? É aqueles que confessaram o Senhor Jesus como seu único, suficiente, exclusivo Salvador, e ali os seus pecados foram perdoados, os nossos pecados foram perdoados, e ali nós somos justificados por o único justo, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Não, às vezes nós falamos assim, não, um justo, né, acho que é pelas obras, aí as pessoas vão começar a fazer obra e falar, eu vou mostrar, vou fazer uma obra melhor, assim eu vou ser justo. Não, nós somos justificados por Jesus Cristo. E aqui o salmista está nos comparando a uma árvore que dá no seu tempo certo os seus frutos. Como é maravilhoso, né, irmão? Naquele tempo certo, você ir lá e recolher aquela fruta, uma laranja, uma mexerica, mas no seu tempo certo. Hoje é difícil você conseguir tudo isso, porque cada dia que passa nós não sabemos se nós estamos no verão ou no inverno. Cada dia que passa nós não sabemos mais qual parte do tempo nós estamos. Nós temos que sair com blusa, com roupa de frio, roupa de calor, guarda-chuva, porque nós não sabemos mais o dia que vai fazer frio, o dia que vai fazer calor. E quem tem feito tudo isso? Nós não temos cuidado daquilo que o Senhor tem deixado para nós. Nós temos pensado cada dia mais nos acomodar a nós mesmos, e não sabendo que estamos acabando com a natureza, acabando com tudo aquilo que o Senhor deixou para nós desfrutarmos de tudo isso. Mas aqui o salmista não está falando sobre isso, ele está falando de nós, que somos comparados a uma árvore que tem raiz, que está ali próximo às águas vivas para ser alimentado, e ali quando vier o vento não será levado. Mas quantos de nós temos sido essa árvore diante do Senhor? Temos os nossos pés firmados na rocha, que é Jesus Cristo. Quantos de nós temos se alimentado do Senhor e cada dia mais estamos buscando se alimentar dele, e quando vem aquela vontadezinha de desviar para a esquerda ou para a direita, dizemos: Senhor, para onde iremos? Lembramos de Pedro: para onde iremos? O que faremos sem o Senhor? Tira tudo isso, tira todo esse pensamento, tira tudo aquilo, Senhor, que não é teu, vai arrancando da minha vida, porque eu não quero voltar para o sofrimento, eu não quero voltar para a dor. Eu quero dar o bom testemunho à minha família, aos meus vizinhos, aos meus amigos, aos entes queridos, e quero que eles também venham alcançar essa graça e a misericórdia do Senhor, e venham fazer parte da tua família em Cristo Jesus. Às vezes, irmãos, nós que servimos a Deus, estamos um pouco egoístas, queremos algo só para nós. E o Senhor diz que nós devemos se preocupar com o nosso próximo. Se preocupe, irmãos, com aqueles que estão sofrendo. Se preocupe, irmãos, com aqueles que estão com frio. Se preocupe, irmãos, com aqueles que estão doentes. Se preocupe, irmãos, com aqueles que estão andando sem direção. Hoje é sexta-feira, quantas pessoas vão buscar hoje a felicidade em lugar que nunca irão encontrar? Casas de prostituição, forró, samba, pontos de droga,
bebida. Quantos vão buscar isso no dia de hoje? Mas quantas das vezes eu tirei uma sexta-feira dessa, que hoje, pela graça e a misericórdia do Senhor, o Senhor me limpou, me purificou. Quantas sexta-feira dessa eu consegui lembrar e dizer: hoje eu vou dobrar meu joelho e vou apresentar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão fazendo coisa que desagrada ao Senhor. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas sexta-feira eu tirei para fazer isso? Mas eu já fui alcançado pela graça e pela misericórdia do Senhor, né? Mas nós não podemos pensar só em nós, irmãos. Devemos lembrar daqueles que estão perdidos também, apresentá-los em oração. Senhor, aqueles que estão andando como palha, assim como o salmista diz, palhas que são levadas pelo vento de um lado para outro, não sabem onde estão indo. Haja com a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, para que eles venham ser comparados a uma árvore plantada junto ao ribeiro, assim como nós somos diante da tua presença, diante da tua graça e a tua misericórdia sobre a nossa vida. Não há mérito nenhum nosso, foi o Senhor que alcançou a cada um de nós, e nós cremos que através da tua graça e a tua misericórdia, Senhor, tu vai alcançar os nossos amigos, nossos familiares, filhos, ente querido, todos aqueles que estão longe dos seus caminhos. Mas verdadeiramente, irmãos, quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes eu sequer se lembro que tenho amigos se perdendo na bebida, na droga, na prostituição? Eu não consigo tirar meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas para orar, interceder pela vida dele. Quantas vezes nós sabemos que temos pessoas conhecidas nossas passando por isso e nós não conseguimos tirar 5 minutos para ir lá e ler um versículo da Bíblia, só um versículo. Mas eu tenho vergonha de ler um versículo. Vai lá e só dá um abraço e diz: irmão, irmã, estou orando pela tua vida, para que o Senhor, a qual me alcançou, venha te alcançar também. Quantas pessoas nesse momento, irmão, estão esperando somente por um abraço? Só um abraço só. Isso é difícil até para nós entendermos, né? Mas o abraço, ele não vai resolver problema, ele não vai pagar conta, ele não vai resolver isso, não vai resolver aquilo, mas vai dar um ânimo para aquela pessoa que está desestruturada, aquela pessoa que está destruída. E é só um abraço. Às vezes nós queremos falar demais, né? E basta somente um abraço. Às vezes eu quero falar: você está errado nisso, você tem que resolver isso, resolver aquilo. E basta um abraço, somente um abraço, e ali o Senhor, através daquele abraço, vai mostrar o carinho, o amor, a graça, a misericórdia, vai alcançar aquela pessoa. Quantos entenderam a palavra do Senhor essa noite? Diga glória a Deus. Vamos dar uma linda salva de palmas a esse Deus maravilhoso. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus.